Olá, boa noite. Bem-vindo você ao nosso programa Saúde em Foco, onde a gente trata saúde e negócios. Hoje, uma terça-feira, dia 16 de julho, você foi convidado por um parente, por um amigo, por um conhecido, para ter tendo acesso a um conjunto de informações e realmente vai fazer diferença na sua vida. E hoje, particularmente, nós temos um terapeuta integrativo, uma pessoa com quase 24 anos de experiência nesse segmento da saúde e que vai nos alertar com relação a algumas informações. E eu afirmo que hoje à noite você vai ficar chocado. Aliás, já vou te dizer, nós vamos estar falando sobre algo que impacta diretamente a saúde sua, dos seus parentes, amigos e conhecidos. Eu vi aqui no chat muitas pessoas de diversas cidades do Brasil, aliás, de quase todos os estados do Brasil, estão aqui para nos ouvir. Então, você que está aqui como convidado pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E a gente espera que as informações que a gente vai estar aqui passando façam diferença na sua vida. Eu vou falar três coisinhas antes de chamar o Luiz Antônio, que ele vai explicar diabetes. O que é o diabetes? O que está acontecendo na vida das pessoas em relação a essa doença silenciosa? Só quem teve um parente, um amigo ou um conhecido que passou por esta doença que sabe o impacto que ela faz, não só na pessoa, mas em todos os familiares. É ou não é verdade? Tá, Cornélio, mas o que é isso aí que está escrito aí do lado? The On Life. Liver is better. Então, para te preparar o espírito para ouvir esse especialista Luiz Antônio, eu vou comentar três coisinhas. A primeira coisa é, a empresa que está por trás disso que vai ser falado é deste bilionário, João Apolinário. Não sei se você conhece, mas ele é o maior anunciante da TV brasileira, tem dezenas e dezenas e dezenas de empresas, capa de diversas revistas, inclusive da Forbes, um dos protagonistas daquele programa Shark Tank Brasil. Esse bilionário visionário está nos dando um presente. E você está aqui para receber esse presente hoje. Se prepare aí, você vai gostar. Só para te situar, ele montou uma startup, uma nova empresa, 100% brasileira, fundado em maio do ano passado, ou seja, está com um ano agora, ou seja, tem uma oportunidade de empreendedorismo incrível, teve um faturamento gigante logo no início, e já temos mais de 60 mil pessoas impactadas com o que vai ser mostrado aqui para você, que vai fazer diferença na sua vida. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o órgão do seu corpo que é o mais importante? Eu confesso que eu achava que era o coração. Depois, achava que era o cérebro. E aí, fazendo parte de treinamentos e treinamentos, eu percebi que um dos órgãos mais importantes do corpo humano, que é chamado do segundo cérebro, é o intestino. Sério, você sabia disso? A Annie Leite já escreveu direto. Intestino. Sem dúvida nenhuma, o intestino é um dos órgãos mais próximos. A Annie Leite já sabia, né? Ela é a raiz do corpo humano. Eu sou economista, sou empresário. Eu não sabia, porque tinha aquela frase, nós somos o que comemos. Não, 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 vamos corrigir a frase. Nós somos o que nós absorvemos. E aonde se absorve os nutrientes? É no intestino. É lá que se elimina as toxinas. É lá que tem a produção da serotonina, o hormônio da felicidade, fora os outros hormônios. É de lá, do intestino, que nós temos o controle do sistema imunológico, sistema de inflamações. Desculpa, eu não sabia disso. E a gente teve acesso a um conjunto de médicos que literalmente mostrou para a gente que a gente deve olhar com carinho esse órgão chamado intestino. E é no intestino que acontecem as doenças, fruto de uma palavra chamada disbiose. O que é isso? Assim como aconteceu com o projeto Genoma, da identificação do DNA, também existiu o projeto Microbioma,
onde percebeu-se que nós temos uma ecologia intestinal. Milhões de bactérias vivem no nosso intestino. Tem bactérias boas e bactérias que se alimentam de coisas não boas. Como consequência desse desequilíbrio entre bactérias que nos trazem bem e outras que não trazem tão bem, as consequências, má alimentação, estresse. A Ana Leite está até escrevendo, por isso é importante fazer a desparasitização. Exatamente. Porém, fruto desse desequilíbrio, as consequências aparecem. Câncer, depressão, alterações gastrointestinais, esofagite, obesidade, outras doenças que osteoporose, artrite reumatoide, esteatose hepática, baixa imunidade, alterações do humor. E eu achava que a alteração do humor era do meu cérebro. E aí, dentro do estudo dessa empresa, trouxe ao mercado, mas não é isso sobre nós vamos falar sobre diabetes, uma linha de produtos, um produto, biotecnologia japonesa, moderna engenharia, linkado a uma fermentação natural, por pelo menos 6 meses, dezenas e dezenas de ingredientes, frutas, legumes, cereais, verduras, especiarias, vegetais marinhos, água mineral ultra especial, um produto 100% natural, vegano, sem glúten, sem pesticidas, sem agrotóxicos, algo que realmente proporciona um método de modulação intestinal. Mas, ao invés de eu falar isso, e antes de chamar o nosso grande Luiz, eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Veja se você vai entender o conceito para agregar nessa nossa palestra. Olha só. Em um mundo moderno, a poluição, o estresse, sedentarismo e alimentação desequilibrada. Em um mundo moderno, a poluição, o estresse, sedentarismo e alimentação desequilibrada comprometem nossa saúde em geral e principalmente a saúde dos nossos intestinos. A raiz do corpo humano, que também é considerado como nosso segundo cérebro, se torna frágil e desequilibrado e afeta a qualidade da nossa microbiota intestinal. As trilhões de bactérias que habitam nossa microbiota entram em desequilíbrio, gerando a disbiose e causando inúmeras doenças. A ciência tem comprovado que a chave para a saúde plena reside em combater a disbiose intestinal. Zenko Juice, com sua rica e exclusiva composição, nutre e equilibra nossa flora intestinal, fortalecendo as defesas do organismo. Revivendo a sabedoria ancestral dos alimentos fermentados, Zenko Juice une tradição e ciência para oferecer uma fonte rica de saúde e bem-estar. Cada dose do Zenko Juice é uma sinergia de dezenas de alimentos naturalmente fermentados por um longo período. Beba Zenko Juice diariamente, modele sua microbiota intestinal e viva a plenitude de sua saúde. Zenko Juice, keep your balance. Perfeito, Cornélio. Vi aí que você tem uma empresa, que tem um produto, mas eu quero saber o seguinte: que produto é esse, o que ele faz, o que ele pode gerar de benefício? Para você ter noção, Dr. Zé Irineu Golbestam, um médico nutrólogo com formação na Ásia, na China, na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil, ele desenvolveu um e-book. Depois, você pode pedir à pessoa que lhe convidou para te mandar esse e-book. Equilibre sua microbiota. Controle de peso, durma bem, tenha mais energia. Foi feito um estudo com 5.000 pessoas bem no início desse produto.
E o interessante é que foi proposto alguns resultados, onde melhoraria a pele, melhoraria o humor, o sono, controle do apetite, como consequência, melhoria da obesidade, funcionamento do intestino, controle de taxa de glicemia. Presta atenção nos próximos 2 slides. Fortalecimento do sistema imunológico, equilíbrio do colesterol, triglicéridos. E aí, dentro deste estudo, tá aí os resultados. Foram extremamente impactantes. Resultados de alergia da pele, melhoria de 72% das pessoas que utilizaram o produto. Brilho da pele, 95%. Cólicas abdominais, 76% das pessoas informaram melhoria significativa. Concentração, 82% das pessoas melhoraram a sua concentração. 87% das pessoas melhoraram o sono. Aliás, se tem algum executivo aqui que gostaria de escrever aí pelo chat o benefício que teve com o produto, sinta-se à vontade para que os convidados consigam ver. Aqui, vai lá no Everone. Escreve aí para a gente o benefício que você teve. Incrível! Intestino preso, constipado. 92% das pessoas que utilizaram o produto tiveram melhorias significativas. Percepção dessa melhoria. O Denis Costa, por exemplo, acabou de escrever aí. A rinite dele simplesmente desapareceu. Eu tenho 54 anos de idade. Utilizando o produto rapidamente, assim, coisa de 2, 3 meses, eu eliminei uma quantidade de quilos significativa, hoje já bateu 14 quilos. Minha cintura, minha circunferência abdominal diminuiu 11 centímetros. Estou muito mais disposto, muito mais feliz. Quero saber, escreva aí para mim, por favor, no chat, para as pessoas verem o benefício que você teve. Né? A Josiane teve uma melhoria na pressão arterial. Olha, agora você está vendo aí, começou a surgir a Lucilânia, né? Ela melhorou a exaustão, a memória, ela ajudou no enfrentamento do estresse diário, da angústia, ela eliminou 13 quilos e deixou de ser chocólatra, né? Ou seja, melhorou essa situação para com doces, né? O Sérgio Lima, que melhorou o sono, melhorou o intestino, ele estava com refluxo, azia e queimação, simplesmente acabou com uma semana de uso, a pele está mais brilhosa, também eliminou 11 quilos. O William Caivalo se inscreveu aí agora. Como vamos falar de diabetes, eu passei de uma diabetes para pré-diabetes. Está aguardando os novos exames para ver como está agora. Impactante, não? É fruto de uma boa alimentação. Obrigado aos executivos que prontamente escreveram aí sobre os benefícios, né? Mas, José, o filho dela, autista, com 5 anos, melhorou o sono, a irritabilidade, a constipação, a pele, o cabelo, a unha e muito mais. Olha só que espetáculo, né? O Vladimir eliminou 13 quilos. O Paulo Roberto melhorou o sono, mais disposição. O Ayrton, imunidade, ou seja, não tem mais gripe. O Gil, o intestino nunca funcionou como agora. Está espetacular. Mesmo ele que viaja igual o alucinado. A Magali melhorou o sono, as dores articulares, brilho na pele. Por que eu estou falando isso para você que está aqui? Eu estou te preparando para o que vai acontecer agora. Te mostrei alguns benefícios, mas é agora a parte fantástica. Presta atenção, por favor, que eu pedi ao Dr. Grossman que falasse tecnicamente algumas coisas sobre a microbiota. Ei, eu vou até desligar meu vídeo. Eu queria que você prestasse atenção na tela. Pode? Presta atenção na tela, presta atenção no que vai ser apresentado agora. Porque quando a Shirley escreve que o filho dela, que diagnosticado com bipolaridade, acometido por múltiplas convulsões diárias epiléticas e depressão refratária, melhorou bastante. E hoje não toma mais medicação do uso da tarja preta. Fruto de uma boa alimentação, fruto do que eu vou mostrar agora. Está preparado para ouvir? Está preparado? A Marília disse que é nova, que está aqui nova. Quero saber dos benefícios do produto contra o câncer. Maravilha. Marília, vai ter essa informação. Agora, fique claro. Preste atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar de estudos científicos. Olha para a tela. Estou trazendo esse trabalho científico de 2022, que pesquisou 877 artigos científicos na relação da microbiota com a diabetes tipo 2.
A conclusão dele, que está aqui embaixo destacado em amarelo, é que revelou um efeito antidiabético no estado da sua microbiota. Então, conclusão: a qualidade da microbiota é um dos elementos fundamentais na prevenção e no tratamento da diabetes. Nós vemos até na prática que quando você trata a microbiota, até um desejo do doce chega a diminuir. Então, o tratamento da microbiota, o equilíbrio da microbiota é um elemento fundamental. O uso de vários procedimentos, como por exemplo fermentados, que são excelentes, fazem parte desse processo. Lembre-se disso. Esse é o doutor José Grobespam. Porém, Zé Irineu, agora nós vamos falar de uma palestra de saúde. Depois de todos esses detalhes que você viu agora, nós temos a oportunidade de escutar uma pessoa, um especialista com mais de 24, quase 24 anos de experiência. Nada mais, nada menos que um terapeuta integrativo e complementar. Estudou iridologia, fitoterapia, aromaterapia, psicoterapia. Graduado em administração, pós-graduado em gestão estratégica e coach, e pós-graduando em terapias integrativas complementares. Alguém que estuda, que conhece sobre diabetes, que tem o hábito de tratar diversas pessoas. E eu queria que vocês me ajudassem a receber com a salva de palmas virtual. Vai contribuir demais com esse bate-papo. Senhor Luiz Antônio de Souza Neto, entra para a sala, liga o microfone. Bem-vindo, Luiz Antônio. Olá, muito bem-vindo. Muito bem-vindo a todos aí do Brasil, né? Cornélio, estou à disposição. Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos começar. Conta para a gente aí, primeiro, a sua experiência, o que você faz, de onde você veio e por que essa experiência toda em relação a essa situação de diabetes que você vai contar para a gente. Conta um pouquinho da sua história, por favor, Luiz Antônio. Então, Cornélio, desde muito cedo, eu fui uma pessoa que me preocupei muito com a saúde, porque eu fui desenganado pelos médicos desde recém-nascido, praticamente, né? Eu tinha crises convulsivas, assim, não tinha expectativa de vida. Uma junta médica disse que, para mim, não tinha jeito. E meus pais, com poucas condições financeiras, só poderiam utilizar recursos naturais. E conforme eu fui crescendo, o interesse pela área foi aumentando e eu procurei entender um pouco melhor como é que funcionava isso aí. E na terapia integrativa, né, antigamente chamava terapia holística, eu consegui entender o funcionamento do nosso organismo. A partir daí, né, eu comecei a estudar bastante o intestino, né? Nós fomos procurando entender a importância das bactérias nesse processo, a importância dos hormônios, metabolismo do corpo, e muito complicado, porque a linguagem que era passada era uma linguagem de difícil entendimento. Então, na terapia integrativa, eu consegui associar o conhecimento que a medicina oferece, né, com a linguagem mais acessível à população. Excelente, maravilha, Luiz Antônio. Luiz Antônio, fala para a gente aí, o que é a diabetes mellitus tipo 2? Conta para a gente aí, numa forma fácil de todos entenderem. Então, vamos entender aqui. Uma doença crônica, né? A doença ela tem 4 estágios. Ela começa de forma subaguda, aguda, crônica, até se tornar degenerativa, tá? Quando ela é subaguda, quando ela está a nível mental ainda não passou para o corpo, ela ainda não tem as infecções, não tem as inflamações. No estágio agudo, é onde a pessoa percebe, tem os sintomas, né? E o crônico, o estágio crônico da enfermidade é quando ela é controlada através de medicamentos, que é o que acontece com a hipertensão arterial, a diabetes, né?
A diabetes mellitus tipo 2 é a que nós vamos trabalhar hoje. A tipo 1 é aquela que a pessoa ela não produz insulina, é uma questão genética e, nesse caso, sim, depende do medicamento, que a pessoa ela é totalmente dependente da insulina. No caso da diabetes tipo 2, a pessoa ela produz, nosso corpo ele produz a insulina, só que há uma resistência. A insulina não consegue cumprir a função dela no organismo. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, você me mandou essa tela aqui, diabetes mellitus tipo 2. Explica para a gente isso aqui. E aqui, óbvio, não tem alguns médicos e etc, né? Tem pessoas aqui da área também da saúde, né? Mas a maioria aqui é tudo leigo. Conta para a gente que tela é essa aí. Então, tanto para a classe médica, né, como para os leigos, o entendimento desse slide aí ele é fundamental. Né? O nosso corpo, o nosso pâncreas, que é o órgão que ele vai secretar, ele vai produzir a insulina, ele produz também um outro tipo de hormônio, o glucagon, que é o que vai jogar a glicose na nossa corrente sanguínea. Então, vai pegar o glucagon, ele vai mandar a glicose para o sangue e a insulina vai captar essa glicose, esse tipo de açúcar, e vai levar para o interior da célula. Nós vemos aí no slide que tem uma célula, um botãozinho verde e um botãozinho azul, né? Esse botãozinho verde, ele é um receptor de insulina. Botãozinho azul é um receptor de glicose. Como é que funciona? Vamos entender como se fosse um mecanismo. Durante muito tempo foi explicado dessa forma, Cornélio, porque facilita o entendimento. É um mecanismo chave-fechadura. Nós temos uma célula e essa célula está fechada, tá bom? Ela não deixa passar a glicose. Se você tem a insulina vai se acoplar à célula através desse receptor de insulina, abrindo o canal da glicose, o que vai puxar da corrente sanguínea para o interior da célula. Se isso ocorrer, nós vamos ver aí na célula onde está normal, um funcionamento normal. A insulina ela vai entrar na célula, vai se acoplar à célula e abrindo ali o canal da glicose, tá bom? Fechadura, a chave que é a insulina abriu a fechadura e o processo metabolismo do açúcar no sangue ele vai se realizar de forma natural. Isso é o que uma pessoa normal, uma pessoa que não tem problema com a insulina acontece. Quando ela tem uma deficiência na produção de insulina ou uma resistência à insulina, essa insulina ela não consegue, ela vai até acoplar, mas ela não consegue abrir. É como se você tivesse uma chave defeituosa, você está tentando abrir a casa de fora para dentro e a chave, por algum motivo, não está conseguindo abrir. Nesse caso, o canal de glicose ele permanece fechado e o açúcar, a glicose, ele não consegue entrar na célula. É nesse ponto que o médico ele vai dizer, que o profissional de saúde vai dizer, olha, você está com um probleminha de diabetes, uma diabetes mellitus, diabetes tipo 2. É quando você tem pouca produção de insulina, então não é suficiente para abrir a quantidade de células, ou quando essas células elas estão com resistência à insulina. Isso, basicamente, é a diabetes, é o processo da diabetes tipo 2. Fica claro assim, fica mais fácil de entender, concordam, gente? Quem não tem aí uma pessoa, um amigo, um parente, um conhecido que vê essa doença silenciosa atacar e a gente vê pessoas perdem parte dos membros, né? É muito impactante, né? Dando sequência aí ao slide de pessoas saudáveis e pessoas com diabetes tipo 2, não é isso? Esse slide eu considero bastante importante, nós vamos levar algum tempo a mais para explicar, tá? Nós estamos vendo aí o nosso pâncreas, né, que é o órgão responsável pela produção da insulina e do glucagon. Nós vamos entender assim que tanto o glucagon quanto a insulina, eles têm fatores, tá certo? Que ele vai atrair o outro. O que é que vai acontecer? O glucagon, ele produzido, vai jogar a glicose no sangue. E a insulina pegar essa glicose e levar até a célula.
nós vemos três quadradozinhos aí, três quadrinhos, representando as células do nosso corpo, tá? E quando a gente fala de célula, fala dos músculos, fala de cada um dos órgãos, toda célula do nosso corpo, ela depende da glicose para respirar, tá? O alimento do nosso cérebro é a glicose. Os nossos neurônios se alimentam de glicose. Então, cada célula ela precisa ter esse receptor de insulina e ela tem que ter também aquele botãozinho do slide anterior, tá certo? Que é para receber a glicose. Lembrando que está fechado, né? Aqui é o canalzinho azul, que é a de glicose, ele só vai ser aberto se a insulina acoplar e conseguir abrir. Aquele mecanismo chave e fechadura que nós conversamos. Pode passar para outro slide, que vai ficar bem fácil de entender agora. O pâncreas, ele secreta insulina, tá certo? Aquele açúcar que está no sangue vai se ligar, vai captar a glicose e levar até o interior da célula. Isso aqui é uma pessoa saudável, uma pessoa normal, que não tem diabetes, e assim funciona. Quando o pâncreas ele vai fabricar insulina e o glucagon, ele vai fazer todo esse processo, mas não consegue abrir a insulina, ela não consegue abrir o receptor da glicose, o canal de glicose para ir para o interior da célula, esse açúcar ele vai ficar na corrente sanguínea, quando a pessoa ela vai dizer, olha, está com açúcar no sangue, a glicose está alterada. E isso vai trazer enormes consequências. Interessante, Luiz Antônio. Quero agradecer a participação da Anne Leite ali, que ela acabou de escrever o seguinte: a insulina ela vai suprir o que o pâncreas não está funcionando direito. Por isso, tem que repor insulina. Foi o que você falou, né? Depende. Se você cuidar do intestino, levando oxigênio à corrente sanguínea do corpo, as células produzirão através do pâncreas insulina normalmente. Ela está escrevendo aqui, né? Parabéns pela explicação. Né? Para a gente que é leiga é o seguinte: poxa, mas eu não quero eu não quero ter diabetes, eu quero estar bem, né? Como é que eu faço para estar bem? Você está explicando aí de forma simples a diferença de pessoas saudáveis e pessoas com diabetes, não é isso? E Se aí tem os você voltar, sintomas, né? nós vamos ver aí que os sintomas da diabetes tipo 2, diabetes mellitus, tá? É a perda de peso, infecções frequentes, formigamento nos pés, visão turva, visão embaçada, a fome exagerada e a má cicatrização. Eu ouvia falar disso aí, né? Olha, mas por que a diabetes vai tirar a visão, vai fazer com que a pessoa ela possa até mesmo perder totalmente a visão? Por que é que a pessoa começa a perder ali uma parte do dedo, metade do pé, o pé, perna? Eu já tive a oportunidade de tratar pessoas que perderam os dois membros inferiores, as duas pernas, devido à diabetes. É exatamente isso que nessa live de hoje, nesse bate-papo, nós vamos procurar compreender. O que a nossa colega falou aí, em partes é verdadeiro, tá? Mas não é a plena verdade. Volta no slide, por gentileza, que aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor, Cornélio. Tá. O próximo slide. Isso. Então, o que a gente precisa entender? O pâncreas ele vai secretar os dois tipos de hormônio, tá? O glucagon e a insulina. O que precisa entender é que a maioria das pessoas, né, quase 90%, alguns estudos, alguns artigos científicos trazem 95% das pessoas com diabetes tipo 2, o problema não é a falta da insulina, é a má absorção. A questão é que não a insulina, ela encontra uma resistência, ela não consegue abrir a célula. E para isso, o nosso corpo ele tem um sistema de proteção, ele tem uma defesa. Ele vai acumular esse açúcar que está no sangue, e aí vamos entender o seguinte: quanto mais insulina presente na corrente sanguínea, maior a produção de glucagon, maior a produção da glicose. É isso que precisa ficar bem claro nessa live de hoje. Então, você consumir a insulina, aumentar a quantidade de insulina, na maioria dos casos, não se torna a melhor estratégia. Claro que o médico ele vai fazer a análise, aquilo que ele entende que é melhor, e vai orientar
o seu paciente, né? Mas por que que na maior parte dos casos não é a melhor estratégia? É porque se você tiver o aumento da insulina e ela não for aproveitada, vai aumentar também a produção de glucagon no pâncreas da pessoa. E isso, esse açúcar, essa glicose solta na corrente sanguínea, vai obrigar o fígado ele transformar esse açúcar, essa glicose, em uma substância chamada glicogênio. Ele transforma primeiro em álcool e depois em gordura. E é quando as pessoas elas vão entender assim, nossa, esse processo, quando a insulina ela não consegue cumprir a função dela, então o fígado ele toma para si essa responsabilidade? Exatamente. Por quê? Porque o excesso de glucagon vai fazer com que o fígado ele armazene esse açúcar, só que ele vai armazenar em forma de glicogênio, transformando primeiro em álcool e depois num tipo de gordura. É nesse momento que a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, Cornélio, elas vão reclamar um probleminha chamado esteatose hepática, aquela famosa gordura no fígado. Né? E sempre nas palestras as pessoas perguntam bastante, ô Luiz, qual que é a origem? Eu tenho gordura no fígado. Por que a gordura no fígado? Exatamente é isso aí, é uma defesa que o fígado ele vai armazenar. Porque essa glicose, tá certo? Ela vai ser armazenada no nosso corpo. Ela não vai ficar na corrente sanguínea porque o nosso corpo não suportaria. Então, ela vai ser armazenada uma parte no fígado, uma parte pequena nos rins. É por isso que a pessoa que tem diabetes normalmente vai desenvolver um problema renal, na maioria das vezes crônico, podendo levar até uma situação de uma hemodiálise, tá certo? Dependendo da quantidade de glicose e vai ser armazenado também nos músculos. No próximo slide, vai ficar bem mais tranquilo a gente entender. Interessante, Luiz Antônio. De novo, a Anne Leite contribuindo aqui absurdamente. Obrigado, né? Ela inclusive, está confirmando que a insulina não é a melhor estratégia, né? E sim uma boa alimentação. Cuidar do intestino, né? Ela já está... A gente falou do intestino no início, a raiz do corpo humano, né? O segundo cérebro e óbvio, uma alimentação eficaz, uma alimentação boa, para que a gente não corra o risco de ter essa diabetes tipo 2. Mas isso nós vamos chegar lá. Aguarde a cena nos próximos capítulos, né? Conta para a gente primeiro, aí. Parabéns mais uma vez à nossa colega, né? Por que que esse slide ele é importante? Para finalizar, são poucos slides, porque eu quero trabalhar os sintomas, nós já conhecemos, né? As causas, mais ou menos, já deu para entender, mas aí nós vamos ter a parte fisiológica e a parte fisiopatológica, tá? O que que acontece? No caso do pâncreas, se ele não estiver produzindo insulina suficiente, aí a nossa colega está coberta de razão. Você vai fazer o uso da insulina, claro, prescrita por um profissional de saúde, a quantidade adequada, a forma adequada, né? Mas vai repor, vai suprir aquela ausência de insulina. Porque se não tiver a insulina suficiente, vai ter o quadro de hiperglicemia, o quadro de açúcar no sangue, né? O excesso de glicose. O que vai sobrecarregar o fígado aumentando a quantidade de glicogênio, né? Aquela gordura que nós explicamos. A outra parte, a parte de fisiopatologia, para a gente entender melhor, é neste ponto aqui que eu entendo que 90% dos casos das pessoas que ouvirem essa live, que verem, assistirem esse treinamento de hoje, elas vão entender a importância do Zenco Juice, a importância desse produto que você mostrou no início da apresentação, tá? Porque quase 90% é uma questão de absorção. Não é que não tenha insulina suficiente. A célula não consegue absorver. Tá? Então, o que acontece? Se não tiver essa absorção, e aí a função gastrointestinal ela é fundamental no metabolismo da glicose, vai armazenar, como eu falei, esse açúcar, né, na forma de glicogênio no fígado, vai produzir gordura no fígado. Nos rins, até quando a pessoa fala, minha glicose está em 180, né? Até 100, 99, a pessoa
ela está num nível aceitável. De 99, 120, 130, os médicos vão falar, ó, você está com a pré-diabetes. 180, você está com diabetes, e aí é o seguinte, 180, tá certo? Decilitros por miligrama, o que é que vai acontecer? Pessoa que está com a... Olha, a minha glicose chegou a 180. Vai comprometer as funções renais, tá certo? O rim ele não suporta uma carga maior do que 180. E aí vai acumular nos músculos. O excesso de glicogênio nos músculos é o que vai fazer o aumento da quebra dessa proteína, do glicogênio, ele vai resultar na produção de 2 tipos de ácido. É isso aqui que a maioria dos diabéticos, eles não entendem, olha, mas é porque eu estou com dor nas juntas, as minhas articulações doem, o joelho começa a apresentar problemas, eu estou sentindo uma bucite, eu estou sentindo os ites da vida, aquelas inflamações. Nós vimos que um dos sintomas é a inflamação. Por que que inflama? Porque o excesso de glicogênio no músculo, ele vai aumentar a produção. Lembra que o rim ele não vai cumprir a sua função? Então, vai aumentar a produção de ácido úrico, de ureia e ácido lático. O ácido lático vai provocar cãibras. Então, quando a pessoa está com excesso de cãibras, ela está com excesso de glicogênio. Tá, Cornélio? E o ácido, o ácido lático, a cãibra. O ácido úrico, ele vai afetar a questão das cartilagens. Vai perder o líquido sinovial, inflamou a cartilagem, onde a pessoa vai sentir dores em todas as juntas. Você vê que o mecanismo, tá certo, da diabetes, a queima de glicose no interior da célula, se ela não entrar na célula, ela vai trazer consequência para os rins, para o fígado e para toda a musculatura do corpo. Nossa, é por isso que o meu nutrólogo fala, você tem que cuidar da sua alimentação, porque se você estiver bem alimentado, você não corre o risco de ter esse tanto de consequência fruto de uma má alimentação, né? Eu estou assustado aqui que a Janete escreveu aqui, ó, graças a Deus não tomo mais remédio para diabetes. O Zenco estabilizou, estou muito feliz. Que fique claro, o que esse Zenco Juice é? É um composto alimentar. São mais de 90 frutas, legumes, verduras, nutrientes que têm a capacidade de alimentar aquelas bactérias boas. Aliás, Luiz Antônio, explica para a gente aqui, deixa eu ver a tela aqui que você botou com a tela de agradecimento, né? Explica para a gente aqui o seguinte, esse superalimento criado pelo João Apolinário, pelo Gilberto Guidi, que a gente tem falado, como é que ele pode contribuir, aliás, vou até buscar o slide aqui, né, dos benefícios dele, como é que ele pode contribuir para a nossa saúde? Conta para a gente aí, por favor. Então, você passou um vídeo aí no início da apresentação do Dr. Irineu Gobspan, né? E eu confesso que naquele Grand Open da Deon Life, eu tive o privilégio de ver um médico falando sobre o leaky gut, tá certo? O intestino permeável. Para. O que é esse tal de leaky gut? Explica para gente. Vou explicar porque se a pessoa entender isso, a partir desse momento, eu preferi não colocar slides, porque nós vamos deixar de tratar sintomas para tratar a causa, tá? E eu ouvi você falar, Cornélio, aí, olha, a alimentação é importante, só que o alimento, ele não é suficiente. O nosso corpo, ele precisa ser bem alimentado, mas ele precisa absorver esses alimentos. Ele precisa absorver os nutrientes. E essa absorção, tá certo? Ela se dá no cólon intestinal, no intestino grosso. É ali onde estão as fezes e mais de 80% das bactérias do nosso organismo. Então, se você tem bactérias que fermentam a alimentação, você vai ter saúde. Se você tem bactérias putrefativas, vão apodrecer o alimento, você vai ter doença.
Qual que é o pulo do gato nisso? Né? Em 2004, foi pela primeira vez que eu ouvi falar de uma bactéria que ela é uma bactéria que ela é conhecida como a bactéria da diabetes. Você já tinha ouvido falar? É até legal que o pessoal coloque no chat, né? Olha, eu nunca ouvi falar dessa bactéria. Existe uma cepa de bactérias que é específica para a diabetes. E por que ela faz isso aí? Porque ela consegue influenciar todo o metabolismo do açúcar. Ah, que tipo de bactéria é essa? É uma bactéria chamada Arquemansia mucinífila. Nome complicado, né? Mas nós vamos entender o que faz essa bactéria agora, porque quando o doutor Irineu, lá no Gran Open, veio alertar a população do Brasil e praticamente, né, nos incumbiu aquelas pessoas que são executivos da Neon Life, olha, vocês vão mostrar que o Zenco Juice, ele tem são 80 tipos de frutas e verduras, legumes, grãos, especiarias fermentados, e ele vai trabalhar principalmente esse filtro que não vai deixar passar as toxinas para o sangue, né? E esse filtro que o doutor Irineu ele falou naquele Gran Open, ele é um muco, é uma mucosidade que tem nas paredes do intestino, tá? Essa mucosidade na parede do intestino, o que que acontece? Ela tem que ser retroalimentada, porque é esse muco que infiltra, quem não deixa passar as toxinas, não deixa passar as bactérias nocivas, que é o que vai gerar inflamação. E o que é que aumenta a produção desse muco? O que é que corrige esse filtro, que evita o leaky gut, que evita que passe essas bactérias nocivas para a corrente sanguínea? É essa bactéria. Ela se alimenta desse muco. Só que, ao ponto que ela se alimenta, ela estimula todas as células ao redor a produzir mais muco. Ou seja, quanto mais ela se alimenta desse muco, mais ele produz. Então, se você tiver essa cepa de bactérias no teu intestino, você vai conseguir recuperar esse filtro, que o doutor Irineu Gopspan ele falou com muita propriedade. Agora, vamos entender o seguinte aqui, ó. A gente fala alimentação, né? Essa bactéria, ela é responsável pela fermentação de legumes, grãos e castanhas. E vai produzir um aminoácido. O que é o aminoácido? O aminoácido é como se fossem tijolinhos, tá bom? Você vai construir uma casa e você tem aqueles tijolos. Esses tijolos, eles vão construir a casa, que seriam as proteínas, tá? E o que que acontece? Uma enzima, um aminoácido, ele depende dessa bactéria para ser fabricado no intestino. É um aminoácido chamado tirosina. E esse aminoácido, ele depende de uma enzima para trabalhar no mecanismo da diabetes. Você vê que essa bactéria ela faz todo o processo do intestino. Só que isso tem que ser conduzido através de hormônios. Qual que é o hormônio que ela utiliza? A insulina. Tá certo? Então, se a produção desse aminoácido e ele tem uma enzima chamada quinase, ele vai fazer o que nós chamamos do milagre da recuperação da pessoa com diabetes. Você lembra daquele mecanismo chave-fechadura que nós falamos? Você pode até voltar naquele slidezinho se tiver condições. Aquele primeiro slide. Vou voltar porque está em outro lugar, mas resumo da ópera. Eu, como um leigo, basta eu me alimentar bem? Não, eu também tenho necessidade de um conjunto de alimentos que eu não estou habituado. Assim como a gente viu uma palestra onde seria interessante eu comer pelo menos por semana 20 legumes, 20 frutas, 20 verduras, 20... E aqui, esse Zenco Juice conseguiu reunir. Aqui está 80 ingredientes, mas a nova safra são 93 ingredientes. Frutas, cereais, verduras, legumes, especiarias, vegetais marinhos, água mineral de profundidade grande para ser a perfeita, orgânico, vegano, livre de toxinas, livre de pesticidas,
E o propósito, fermenta por 6 meses. Para quê? Para que isso se torne um alimento das bactérias boas e, como consequência, você tenha esse resultado de saúde, né? Interessante que aí na tela, Luiz Antônio, aproveitando que você está aqui, tem alguns métodos de estar usando. Para usar 3 colheres dessa aí, e as pessoas usam, quer seja num suco de manhã, quer seja numa crepioca, numa salada. A pessoa gosta de usar no salmão, por exemplo. É delicioso, é espetacular. Olha aí com o camarão. Olha que maravilha, esse pessoal do Nordeste. Na sopa, pode ser frio, pode ser quente, pode ser na salada. Ou seja, fruto de uma boa alimentação, eu sei que o corpo responde. E aí vem os benefícios, né? As melhorias que algumas pessoas ditaram aí para a gente. Então, você que está aqui como convidado, se você tiver pergunta, por favor, pode fazer a pergunta. Está aí a Rita Reis, né? Dizendo que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Nós podemos escolher alimentar a parte boa ou alimentar a parte ruim do nosso corpo. Ou ir com alimentos bons ou com alimentos ruins. Porque os próprios médicos comentaram, né? Tudo que tem a ver com farinha não é bom. Tudo que tem a ver com óleo não é bom. E as pessoas estão muito habituadas a comer óleo, farinha, fast food, refrigerantes. Ou seja, toda essa alimentação pobre em nutrientes, a gente ajuda a piorar a nossa saúde. Inclusive, o excesso de açúcar para diabetes, não é isso? Sim, e para resumir, você pediu para resumir, vou ser bem prático, tá bom? Se nós não conseguimos abrir a porta de fora para dentro, se nós tivéssemos uma pessoa dentro de casa que abrisse o trem, facilitaria o processo? Vamos lembrar que tem o receptor da insulina e o receptor de glicose. Do lado de fora é aquele primeiro slide que nós mostramos. Lembra aqueles botões, aqueles 2 botões? Esse aí. Você vai ver que tem o receptor de insulina e o receptor de glicose, o canal de glicose, tá? O que precisa ser feito agora? Você quer descobrir como resolver esse problema, como você ter uma qualidade de vida muito melhor, como você sair de uma diabetes? Por que o Zenco Juice ele faz com que o metabolismo do açúcar no sangue, da glicose, ele trabalhe de forma natural? Tá? Ele vai fazer o seguinte, Cornélio, tem um outro botãozinho desse aí, um outro receptor, só que daquela tirosina quinase, tá certo? O que é a tirosina quinase? Ele vai fosforilizar, é um termo que eu vi que a Rita Reis está aí, tem vários profissionais de saúde, mas para que o leigo consiga entender, ele vai fazer com que, para ele receber, ele tem um receptor que é dentro da célula, tá certo? Para essa tirosina quinase entrar no interior da célula, ela fosforiliza. Ela vai fazer com que entre por difusão facilitada. Aquilo que está mais concentrado, ele vai quebrar, vai servir como um catalisador, é uma enzima, vai acelerar o processo. E quando ele termina de puxar esse aminoácido para dentro da célula, ele vai catalisar, ele vai fazer o mesmo processo de fosforilização com a insulina. Ou seja, aquela insulina que não conseguia entrar, através da tirosina quinase, ele vai conseguir abrir o canal da glicose. Então, aquilo que não consegue abrir por fora, através da insulina, você vai abrir através desse aminoácido chamado tirosina, que vai virar uma proteína através de uma quinase, abrindo, fazendo com que o metabolismo do açúcar da glicose ele seja, de uma forma natural, queimado no interior da célula. Isso aqui para quem é profissional de saúde, ele vai transformar a adenosina trifosfato em adenosina difosfato. O que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir, ele vai pegar aquela proteína que ela é grande, não está conseguindo descer para a célula, ele vai quebrar em partes menores, fazendo com que a insulina ela consiga abrir agora o canal, fazer com que a glicose ela consiga entrar na célula.
Então, o que é esse canal, esse receptor de tirosina quinase? Lembra da tirosina quinase? Ela só é produzida pela cepa daquela bactéria. Aquela bactéria Arquemansia município. Então, se você tem esta bactéria no teu intestino, essa cepa de bactérias no teu intestino, você vai produzir esse aminoácido e ele vai se ligar às moléculas de insulina e, por difusão facilitada, vai abrir aquela portinha da célula por dentro. Esse é o mecanismo da glicose. É isso que faz o Zenco Juice. A pessoa vai tomar. Luiz, está grave, o problema da diabetes dela está grave, a quantidade de insulina está aumentada no sangue, mesmo tomando insulina não controla. Então, o que é que ela vai fazer? Vai tomar o Zenco Juice e ali o que é que os estudos mostram, né? Que essa cepa de bactérias, tá certo? Essa bactéria específica, ela estando, quanto maior a quantidade dela, a presença dela no intestino, menor a incidência de diabetes mellitus tipo 2. Então, o que o Zenco Juice vai fazer? Ele vai aumentar a produção dessa bactéria no organismo. Por isso que o Zenco Juice é espetacular no tratamento da diabetes. É simples assim. Temos uma ferramenta que contribui absurdamente para a melhoria disso, né? E como prevenção também, não é isso, o Luiz Antônio? Principalmente, né? Maravilha. Aliás, gostei demais da frase que você escreveu agora, citando Lá Ribeiro, aquele médico, escritor, né? Aquele não tem tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Muito impactante, né? Quem tem alguma pergunta aí, eu vi que a Maria levantou a mão e etc. Faz o seguinte, se você tem alguma pergunta, escreve aí no chat, que o Luiz Antônio vai estar respondendo as perguntas aqui, né? E aí você está aí na sala falando, poxa, já que esse produto tem a capacidade de prevenir, e agora nós temos essa informação, e óbvio que não é só o diabetes, você é fruto de uma boa alimentação, você melhora a sua saúde como um todo, né? Ah, eu quero comprar esse produto. Bom, a pessoa que convidou pode mandar o site dela. E você compra uma garrafa por R$389. E você toma, essa garrafa dá por 30 dias, ou seja, você divide 389 por 30 dias, 390 por 30 dias, é o valor que você vai pagar por cada dose diária. Tem gente que toma no café da manhã, tem gente que toma no almoço, tem gente que toma no jantar. Esse é o valor para um cliente. Agora, nós temos um negócio junto a isso, um negócio super interessante, que a gente pode conseguir esse produto praticamente de graça, ou melhor, até ganhar dinheiro com ele. A empresa construiu um sistema que a gente pode ser referral, indicador. A gente usa o produto, sente bem, ter resultado, comenta com os outros, né? E para isso a gente vira um executivo, onde a gente participa dos resultados. E, ou seja, uma garrafa custa R$389. 6 garrafas, você compra no cartão de crédito 3 parcelas de 446. Aí você vai falar com a pessoa que lhe convidou. Fala, olha, eu quero comprar mais barato. É melhor comprar, né? 3 parcelas de 446, eu pego 6, ao invés de pegar uma por 389. Você vai conversar com a pessoa que lhe convidou, né? E agora, você queria, Luiz Antônio, que você fizesse um fechamento aí. E quem quiser fazer pergunta, por favor, entre no chat e faça a sua pergunta. Luiz Antônio, considerações finais para a gente, por favor. Eu preferi, né, compartilhar contigo essa visão de passar primeiro esse mecanismo da diabetes, né? Porque quando nós falamos que nós somos o que comemos, eu entendo que até um pouco mais. Nós somos aquilo que o nosso corpo absorve. Vemos no processo da diabetes, né, Cornélio? Não é a falta de insulina em 90% dos casos, mais 90% dos casos. É a não absorção da insulina que provoca diabetes. E quando a gente entende esse mecanismo que foi explicado hoje, se você tiver o aminoácido correto, se você fizer com que o seu corpo absorva naturalmente os nutrientes, qualquer outra disfunção do organismo, ela vai ser resolvida, tá? Então, qual que é a importância? O Zenco Juice, ele vai conseguir trazer praticamente todas as cepas.
Nosso corpo, ele depende de 20 aminoácidos. 11 o nosso corpo, ele mesmo produz. 9 depende da nossa alimentação. E para que ele seja formado, esse aminoácido, ele depende da ação dessas bactérias. Se entender isso aí, vai entender a importância do Zenco Juice. Obrigado pela oportunidade, viu, Cornélio? Maravilha, obrigado, Luiz Antônio. Temos algumas perguntas aqui, vamos estar respondendo. Eu vou até. Tá aqui, a Cida Celeri. Olha, Celeri fez a pergunta. Eu engordei muito usando insulina. Será que o Zenco ajuda a emagrecer? Ô, Cida, é muito interessante essa pergunta pelo seguinte: se você se alimentar bem, como consequência de uma boa alimentação, o seu corpo responde. E nós temos casos aqui de pessoas que estão se alimentando bem, e com isso existe um controle, uma saciedade de coisa ruim. Como o exemplo lá atrás, tinha uma chocolata que diminuiu a quantidade de chocolate que comia, né? Nós temos diversos exemplos aqui de pessoas que eliminaram muito peso. Espetacular, entende? Então, com certeza absoluta. É ou não é, Luiz Antônio? Sim, você lembra que eu falei que o glicogênio, né, ele vai provocar aquela gordura no fígado, esteatose hepática? Sim, sim, sim. A tirosina, a tirosinase, né? Esse aminoácido, essa proteína, ela vai transformar gordura em massa muscular. Então, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa que está obesa, ela consumindo o Zenco Juice, ela vai perder peso naturalmente em função disso. Porque o metabolismo da glicose e o metabolismo da gordura, ele vai funcionar. O corpo mesmo vai transformar gordura em energia. Lembra dos músculos? Eles armazenam glicogênio? Aquela gordura que está na musculatura, ela vai se transformar em massa muscular. Ou seja, inclusive para quem faz academia, o Zenco Juice ele deveria fazer parte da dieta dessa pessoa. Maravilha. Tem gente fazendo perguntas aqui, Luiz Antônio. Vamos estar respondendo aqui. Ó, a Edna. Minha sobrinha tem psoríase. Seria bom ela tomar? E quais os resultados se ela tomar o Zenco Juice? O Edna, nós temos dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de exemplos de pessoas que têm psoríase. Aliás, tinha gente que estava com couro cabeludo, tadinho. O filho aí, o Denis podia até comentar isso aí, né, Denis? Se você estiver na sala, você, Aninha, o que aconteceu com o seu filho em relação a isso? Como é que resolveu esse problema? Né? É óbvio, fruto de uma boa alimentação, como consequência, o corpo responde. Né? O José Ivan está falando, vai colocar a gravação da live de hoje no grupo? Tem gente que tá gostando da live aí, né, Luiz Antônio? Né? O Zé Navarro, que está lá na Austrália, ele leva o produto lá para a Austrália, olha que loucura! Né? Denis, já que você está aqui na sala, dá um testemunho aí, por favor, Denis, em relação a essa situação do couro cabeludo do seu fiote. O que aconteceu? Conta aí pra gente, Denis, diretamente de São Paulo. Valeu, Cornélio. Fala, pessoal, boa noite. Pessoal, é o seguinte, quando a gente conheceu o Zenco Juice há um ano, mais ou menos atrás, o nosso filho tinha vários problemas de dermatites, né? Então a gente imaginou que sim, que o Zenco ajudaria nas dermatites atópica e seborreica, ele tinha os dois tipos, né? Então tinha algumas feridas na cabeça, a gente tratava com um monte de medicamento, gastava muito dinheiro com médicos e etc, né? Mas não resolvia. E, cara, 15 dias depois do Zenco, tomando 20 gramas mais ou menos por dia, o Cornélio, começou a assumir as dermatites atópicas, ele tinha atrás da orelha, ficava tudo ferida, chegava a sangrar, começou a sumir, e também a seborreica. Porém, alguns resultados que a gente não imaginava que iria ter, ele tomava a bombinha de asma todos os dias, faz hoje mais ou menos uns 9 meses que a gente não compra bombinha de asma para ele. Ele tinha problemas respiratórios, O que baixava mesmo, que eu sempre esqueço? A saturação, às vezes tinha que levar no hospital, nunca mais baixou a saturação. E principalmente, nesse sábado, a gente estava aqui na casa do meu sogro, a gente percebeu, cara, tipo, ele tava brincando aqui com a gente e tal, que há um ano atrás ele não tinha essas brincadeiras, é uma criança muito irritada, que chorava muito, então melhorou muito o humor dele também.
Então, foi uma. Assim, se a gente listar a melhora que o Zenco trouxe para o NOA, é difícil falar tudo. A verdade é essa. Espetáculo, Denis. Só a gente que viu as fotos são muito impactantes. Inclusive, você que fez essa pergunta aí, peça a sua linha ascendente, manda o vídeo, porque tem um vídeo da gravação do Denis, da Aninha, mostrando as fotos. É muito impactante. Pode pedir isso aí. Estou aqui com o Zé Navarro. Agora lá, não sei quantas horas são, né, na Austrália. Essa semana estamos recebendo mais 12 unidades de Ecojut lá na Austrália. Olha só o Zé Navarro lá na Austrália. Né, o Arnaldo está dizendo que ele ficou livre da hipertensão. É realmente um produto. Como assim manda para a Austrália? Pega, encaixota, leva para o FedEx, para o Correio, sei lá por onde, e manda para lá. Porque esse produto vai estar sendo espalhado por todo o planeta Terra e nós podemos fazer isso. Agora, tem uma pergunta da Marília, aqui, ó, para câncer de mama, nódulos duros e tumores duros, como seria a ação do Zenco para dissolvê-los? Qual a dose diária a ser tomada? E aviso a vocês, estamos em uma epidemia de câncer, lembrando que é uma doença silenciosa. Marília, muito obrigado pelo seu comentário. Que fique claro, esse produto não é remédio, não é isso, Luiz Antônio? Não. Não é remédio. Mas como é que pode ser a utilização dele em relação específica a esta doença? Porque você tem um problema crônico, você tem que procurar um especialista para cuidar disso. Mas dentro de uma prevenção, seu câncer, o câncer das pessoas não vai indo da noite para o dia. Como é que é isso, Luiz Antônio? Conta para a gente aí essa história. É bem interessante, Cornélio. Fica até uma sugestão para uma próxima oportunidade, a gente tratar desse tema do câncer. Porque quem entendeu o processo da diabetes vai entender o processo do câncer, da pressão alta, da hipertensão arterial, porque já conhece o processo. Você vai ter a proteína que vai construir. Você vai ter o aminoácido, vai se ligar à enzima, que vai acelerar o processo. O que é o câncer? É quando esse processo ele está desregulado e ele vai acelerar, aquela célula ela vai se multiplicar. Só que em vez de ser uma célula benigna, uma célula boa, se reproduzindo normalmente, ela vai se reproduzir numa velocidade muito grande. Isso é o câncer. Qual que é a função do Zencojuice? Ele vai fazer com que, através do intestino, esses aminoácidos sejam produzidos, cada hormônio do corpo, ele vai sair já com a sua enzima, com a quantidade certa, abrindo a célula para receber cada célula. Eu falei aqui de receptor de insulina, mas a célula tem o receptor de cálcio, receptor de potássio, receptor de ferro, são receptores exclusivos, cada um dependendo de um aminoácido, cada aminoácido de uma cepa de bactérias. Então, você vê a importância desses 90 tipos de itens no Zencojuice para a produção desses aminoácidos. Cara, eu sou fascinado pelo Zencojuice. Então, assim, em uma próxima oportunidade, o que é o câncer? O Denis falou aí da questão da pele, né? Para você ter ideia, essa tirosina, esse aminoácido, ele é um dos precursores da melanina, que é o que protege a pele. Hoje, existem vários artigos mostrando que mais de 60% dos câncer de pele são problemas da falta, da ausência desse aminoácido, dessa tirosina, da tirosinase. A dopamina, para você ter ideia, tá certo? A dopamina, noradrenalina, melanina, inclusive os hormônios da tireoide. A tiroxina depende deste aminoácido. Então, se nós temos num produto, se nós temos no Zencojuice, praticamente todas as cepas de bactéria que vão produzir os 20 aminoácidos que o nosso corpo... Olha, são 250 mil tipos de proteína, que dependem de 20 tipos de aminoácido. Se você quer cuidar do corpo todo, cuida da produção de aminoácidos, cuida das bactérias. Ao aumento do Zencojuice, ele vai fazer a modulação intestinal. Então, a cada 21 dias, ele vai aumentar a produção de bactérias boas, inclusive essa cepa de bactérias, e vai diminuir a quantidade de bactérias ruins. Eu não conheço, há um ano eu venho utilizando o Zencojuice,
todas as pessoas que estão utilizando, no período de 3 meses, conseguem reduzir drasticamente a quantidade de glicose e estabiliza, que é o mais importante. Quer dizer, se você procura um meio natural de tratar a diabetes, procura um profissional de saúde, ele vai te orientar, leva o Zenco Juice até ele. Ah, Luiz, eu levar no médico, o médico não acredita. Então, você entenda que o Zenco Juice não é remédio. Ele é um superalimento, tá certo? Que vai fazer com que essas bactérias entrem em equilíbrio, produzam esses 20 aminoácidos, fazendo com que o teu corpo, ele do mesmo jeito que acontece no processo do metabolismo da glicose, no processo da diabetes, acontece com o câncer, com a hipertensão arterial, acontece com o problema de pele e com tantas outras disfunções. Hoje eu falo para a nossa equipe, o Cornélio, que eu abri mão de trabalhar com pré-biótico, com probiótico, uma série de polivitamínicos, de poliminerais, e 100% do tratamento, as pessoas dizem assim, ô Luiz, daqui um dia não vão mais te procurar como terapeuta, porque para todo mundo você passa o Zenco Juice. Eu digo, a minha função não é cuidar da pessoa, a melhor forma de cuidar é através do próprio funcionamento. Se você coloca o teu organismo para funcionar por ele mesmo, caso resolvido. Zenco Juice é a solução dos problemas. Espetáculo, Luiz Antônio. Zenco Juice, a solução dos seus problemas. Estou vendo aqui que não temos mais perguntas, são 21 horas e 9 minutos. Luiz Antônio, muito obrigado aí pela disposição, muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado pelos esclarecimentos e esperamos que você que está aqui na sala, possa se aproveitar dessa oportunidade de ter esse superalimento para que seu corpo faça o milagre da sua vida.